Perdi o tino aqui de gravar as aulas. Opa. Bom, então depois vem a dimensão efetiva, D ou DE, né? Dimensão real da peça obtida por meio de instrumentos de medição. Linha zero, LZ, nos desenhos de peças em que faz necessária a indicação de limites permissíveis para a dimensão efetiva indicada na linha zero, que é uma linha tracejada colocada exatamente na posição correspondente à dimensão dimensional. Tá? Então, lá no desenho técnico, vai ter uma linha tracejada depois, traço e ponto, que ela vai me dizer onde é que é as linhas de centro, as linhas de simetria, onde tem o centro da peça, tá? Mas isso vocês vão pegar depois na hora que estiverem fazendo desenho técnico. Dimensão máxima. Dmax e Dmax. Dimensão máxima permitida para a dimensão efetiva sem que a peça seja rejeitada. Tá? Então, tem uma máximo ali que pode chegar, né? A dimensão mínima, então, dimin e dimin, dimensão mínima permitida para a dimensão efetiva sem que a peça seja rejeitada, tá? A mínima permitida. Afastamento superior, AS ou AS, diferença entre a dimensão máxima e a dimensão nominal, AS D max e menos D para furo, e AS D max menos D para eixo. Afastamento inferior, AI ou AI, é a diferença entre a dimensão mínima e a dimensão nominal. DI e Dmin, né? Menos D para furos, e aí menos Dmin menos D para eixo. Tolerância dimensional, variação permissível da dimensão podendo ser dada pela diferença entre as dimensões máxima e mínima ou pela diferença entre o afastamento superior e inferior. T igual a Dmax menos Dmin, ou T igual a Dmax menos Dmin, letras maiúsculas, né? E T igual a S menos AI, ou T igual a S maiúsculo menos AI maiúsculo, certo? Então, pode haver, às vezes, algumas diferencinhas nas medidas, tá, gente? Aqui mostra aqui o tracejado, tá? A dimensão nominal e a linha zero. Essa seria a linha zero, certo? Então, ficou uma diferencinha aqui, outra diferença aqui, furo e eixo, né? Os afastamentos superiores e inferiores podem ser positivos ou negativos. Quando a dimensão máxima ou mínima está acima da linha zero, o afastamento correspondente é positivo. Caso a dimensão máxima ou mínima esteja abaixo da linha zero, o afastamento é negativo. O sistema de tolerância e ajuste para eixo furo por eixo prevê 18 níveis de qualidade. Então, olha aqui, gente. Essa aqui seria a tabela, né? Escolhido o nível de qualidade a ser adotado na fabricação de um elemento de peça. A tolerância dimensional pode ser obtida pelo quadro da tabela, em função do grupo dimensional em que se enquadra. Tá? Então, existe uma tabela para a gente saber qual é o tamanho ali que é permitido, né? Então, vejo aqui, ó, em milímetros, tá? 0,1 milímetros, eu posso ter essa diferença aqui, ó, 0,03 milímetros, tá? Menor que 1. Vamos supor aqui 0 milímetros,
0,5 milímetros ainda posso ter de diferença. E assim vai conforme a necessidade desses tamanhos aqui, tá? Aqui, ó. Um eixo, por exemplo, um eixo de 48 milímetros de diâmetro, né? Qualidade 7. Terá uma tolerância de fabricação de 25 micro ou 0,025 milímetros. Vamos pegar aqui. 48 milímetros. Acho que eu não tenho ele aqui. Eu não tenho ele aqui. Mas a diferença dá para a gente calcular daí, fazendo a conversão. Posição do campo de tolerância em relação à dimensão nominal para mais ou menos distribuídos em relação ao mesmo campo ou outro é um problema de ajuste. Isso se diz respeito ao tipo de encaixe que deve ser assegurado. Posicionamento do campo de tolerância para os diferentes ajustes podem ser obtido a partir da tabela. Então, algumas coisinhas tem que ser dentro dessa tabela aqui também, tá? A posição, no caso. Posição. Para eixos com ajustes de até H, o afastamento da tabela são superiores de J até ZC, são inferiores. Para furos de afastamento são iguais aos valores negativos dos tabelados. Para furos com ajustes de A até H, o afastamento da tabela são inferiores de J até ZC. E assim conforme a tabela, tá, pessoal? Existem 3 condições, então, que podem dar alguma diferença e a gente tem que tolerar, tá? Alguma folga na ferramenta, por exemplo, tá? Vamos pensar assim, ó. Vocês já viram um torno mecânico, né? Sim? Lá Sim, senhor. E ele não é bem justo, tá? Aquela placa ali, a placa onde segura ali os materiais, né? Ele não é tão justo assim, ele sempre tem uma folguinha, tá? Por causa do desgaste de alguma engrenagem, alguma peça já que houve já bastante trabalho nela, ela pode ter um desgaste. Às vezes a folga é muito grande, então essa máquina tem que ser levada para o conserto, né? Fazer uma manutenção. E outras vezes ela está bem justa, tá? Então, é um dos problemas que acontece normalmente numa indústria aí, que às vezes a folga de uma máquina, né, pode estar muito grande e passar da tolerância. Então, das condições, né, para ajuste é a folga. São aqueles que sempre apresentam um jogo efetivo entre o elemento, de maneira que o eixo possa girar ou deslizar dentro do furo, tá? Então, ele pode trabalhar fora, né, dentro de um furo, por exemplo. Com interferência, são aqueles que sempre apresentam uma resistência ou acoplamento, caracterizando-se pela dimensão mínima do eixo superior à dimensão máxima do furo. Tá? Então, quando tem uma interferência, vamos de novo lá na placa, tá? Vamos supor que ali as castanhas, tá? Tenha uma um pouquinho maior que a outra, tá? Então, ali vai ter uma delas que seja maior, ela vai causar uma interferência. Então, na hora que fazer o furo, ele vai ficar desalinhado, ele não vai ficar no centro, tá? Ele vai ficar excêntrico daí. Insertos. Entre 2 elementos a serem acoplados, poderá existir uma interferência ou folga conforme a dimensão efetiva das peças, e quais devem manter-se entre os limites impostos para que ocorra ajustes incerto. A dimensão mínima do furo é superior e a dimensão máxima do eixo ou passo, que a dimensão mínima do furo é inferior.
a dimensão máxima do eixo, tá? Então, também um inserto, né? Quando dá uma diferença entre os eixos, daí ele pode causar essa interferência também e dar uma diferença de tolerância. Tá, gente? Daí, aqui, agora, se eu não me engano, tem uma aula, tá? Eu gostaria que vocês assistissem. E tem uns exercícios, tá? Então, tem uma revisadinha a mais nas medidas aqui nesse vídeo. E aqui nos exercícios não é muita coisa, tá? Eu acho que são 13 questões só. É bem pouquinho. E aí já está liberado para fazer. E eu gostaria que vocês deixassem pronto até, então, o horário da saída. Certo? Até às 11h45. Enquanto isso, eu vou subir esses vídeos aqui para o YouTube e daqui a pouquinho eu boto no grupo. Ok? É os exercícios do Sapiens, senhor? Isso, os exercícios do Sapiens. Esse aqui, ó, exercício de metodologia, introdução. E aqui as medidas de conversões é só um videozinho, tá? Para vocês assistirem. E aí, me mandem no particular daí a foto a foto daquele material que eu pedi para vocês colocarem no caderno. Tá? Entendido, turma? Sim. É Sim. só aquelas duas folhas, tá? 10 e 11 ali. Ô, senhor, eu já Oi, fiz o trabalho. já fez? As 13 questões lá, eu já fiz elas. Tá, beleza, show de bola. Tá? E aí fica essa material aqui até às 11h45. Eu normalmente faço uma chamada na saída, tá, gente? Então, ali por 11h30, eu abro de novo o outro link e eu faço a última chamada, certo? Certo, turma? Entendido? Sim, senhor. Beleza, então, gente. Até daqui a pouco. É, senhor. Falou. Até, senhor. Até mais.